Então, se você não tem capacidade e disponibilidade para atuação, para investimento em ativos de longo prazo, de renda variável, não é recomendado você estar fazendo parte, fazendo aportes, colocando esse tipo de ativo na sua carteira de investimentos. Mas se você compreende, você tem um dinheiro lá, que é a capacidade, e tem a disponibilidade, sabe que são acontecimentos mesmo comuns e que você tolera isso na sua vida de investidor. Ótimo, então você está ali dentro do suitability, você está ali dentro dessa tolerância ao risco para estar, apto a colocar esse valor na renda variável. O Miguel vai falar agora de alguns indicadores de como está escolhendo esses ativos de renda variável, quais são os principais. Existem N indicadores. Se você for avaliar todos, você não acaba ficando perdido. Mas tem aqueles principais que vai dar um direcionamento de como escolher esses ativos. Então, falando de demonstração do resultado do exercício, são as ITRs, né, que a gente fala, são dados que as empresas são obrigadas a disponibilizar ao mercado, as empresas de capital aberto, e elas são disponibilizadas a cada trimestre, são de forma trimestralmente. 4 vezes ao ano elas vão disponibilizar essas informações financeiras no site de relação do investidor da empresa. Você bota RI, que é relação com o investidor da empresa, lá no site do RI da empresa, se inscreve com e-mail, e aí ela fica mandando para o seu e-mail as demonstrações, ou se você não quiser fazer isso, você vai lá no próprio RI e fica olhando as demonstrações. Na demonstração do resultado do exercício, o que é uma receita líquida? Então, a receita que a empresa recebe. Então, quando ela todo mês ela faz a venda do produto ou serviço então ela vai ganhar o valor que ela vendeu desse produto ou serviço, descontando o imposto estadual, que é o ICMS, da receita líquida. A diferença de receita bruta para receita líquida é isso, é tirando o imposto estadual. Depois da receita líquida, você tem que saber que o lucro bruto. O que é o lucro bruto? É quando você tira o custo do produto ou serviço da empresa. Ou seja, se a empresa, exemplo aqui a Coca-Cola, quanto é que custa aquela garrafa de Coca-Cola, né? A garrafa com o produto dentro. Custa X. Então, se você tirar esse custo dessa garrafa, quanto é que sobra? Sobrou Y. Isso daí é o lucro bruto. É quando você tira o custo do valor do produto ou, se fosse um serviço prestado, do serviço prestado. O lucro operacional é o lucro que sobra após você tirar o custo do produto e o custo associado a vendas, ao marketing da empresa para divulgar o produto, as despesas com funcionários e a administração da empresa. Então, o lucro operacional é o lucro que sobra no final do dia se não existisse imposto, Impostos. se não tivesse imposto nem dívida, se a empresa tivesse dívida zerada e não pagasse imposto para o governo federal, o que sobraria para ela seria o lucro operacional. Por isso que o lucro operacional é um dos indicadores, é um indicador que você usa muito como um indicador relativo, que a gente vai mostrar depois, que você avalia em relação ao preço da empresa, ou seja, quanto é que o preço da ação está sendo negociado na Bolsa de Valores? Por X. Quanto tempo, se a gente fosse pegar o lucro operacional da empresa, se ele fosse receber esse lucro no bolso da empresa, da operação dela, em quanto tempo você conseguiria comprar essa ação? Aí você bota 5 anos, pô, uma boa empresa. 50 anos. Tem empresas que o lucro operacional é de 100 anos. Ou seja, a empresa está muito cara. Para que você vai comprar essa empresa? Então você evita comprar empresas com lucro, com preço sobre o EBITDA dela muito elevado, acima de 30 anos, acima de 20 anos, você evita. A não ser que sejam empresas que são empresas pequenas, que estão ganhando muito mercado, o crescimento está muito elevado. Aí você pode pesar isso e você faz outro cálculo. Mas tirando isso, não. Então, depois do lucro operacional, tem o resultado financeiro, que é o custo que a empresa tem com os juros que ela está pagando com dívida. Ela pode ter receita ou despesa. Tem uma empresa chamada Graziotin, que eu tenho ela em carteira, que é interessante a demonstração do resultado do exercício dela. Ela tem de lucro operacional lá, eu não sei realmente o valor, porque eu não chequei, mas, por exemplo, vamos dizer que ela tenha um lucro no final do dia um lucro líquido de R$100. Desses R$100, R$50 é só de receita do resultado financeiro.
Significa que ela pegou o dinheiro dela, investiu, e esse dinheiro que ela está captando com juros é metade do lucro líquido dela. Ou seja, a operação dela gera metade e a outra operação é só com receita com juros de aplicação financeira. Logo após, tem o imposto de renda e depois do imposto de renda tem o lucro líquido da empresa. E agora a gente vai mostrar aqui, a gente pegou a B3, né? Fomos lá no site da Oceans 14, que é um site que você avalia ativos de renda variável. Um bom site, muito bom. Quando eu vou fazer minhas análises, eu vou lá na Oceans 14. E aqui eu estou colocando uma parte do site da Oceans. E botamos a B3, que é Brasil Bolsa Balcão, que é a Bolsa de Valores do Brasil. Analisar a Bolsa de Valores, né? A empresa. Então aí tem os dados, CNPJ da empresa, o código, o ticker da empresa, né? Que é B3SA3. Quantas ações tem a empresa? Sim, 6 milhões de ações. O free float, que é importante você saber o que é o free float, que é a quantidade de ações que estão no livre mercado. Pronto, o que a gente falou anteriormente aí é bem melhor de avaliar, né? A B3 de 2009 a 2022, quando você vai fazer uma avaliação de uma empresa, aqui é uma avaliação simples, uma avaliação em indicadores relativos, né? Um valuation, né? Para você descobrir o valor justo da ação. Aqui são valores relativos. E valuation, para você descobrir o valor justo, existe uma variação também de preço. Tá? Depende do analista que está fazendo, ele pode ser se ele for um analista mais otimista, o valor do preço, ele vai fazer uma análise, o valor do preço vai mais para cima. Se ele for um analista mais pessimista, vai lá para baixo. Porque quando você vai fazer esse cálculo, depende de premissas subjetivas suas. E acaba sendo, ao final do dia, uma coisa mais relativa do jeito que a gente está fazendo aqui, que é muito mais fácil do que você fazer um cálculo. Como se você fosse comprar fruta no supermercado, né? Você não sabe porque a banana está R$12, está todo mundo comprando por 10, 12 você acha que é caro. Se for o contrário, todo mundo comprando por 12 e você vai comprar a banana por 10, você vai achar que ela é barata. É mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui. Então, avaliando o DRE de uma empresa. Aqui são os anos da B3 de 2009 a 2022. A receita líquida dela cresceu em torno de 10 vezes. Se você avaliar, 2009 estava aí em valores de milhões. Então tá 1 bilhão e 500 mil, 500 milhões, né? 1 bilhão e 500 milhões em 2009. Em 2022, a receita líquida dela está em 10 bilhões de reais, ou seja, cresceu 10 vezes. O que acontece a longo prazo é que a cotação ela vai acompanhar o crescimento da receita e do lucro. Embaixo tem o custo. O custo é o quê? É o custo do produto ou serviço. E você vê que o custo do produto ou do serviço da B3 tem anos que é quase nada. Ela não tem custo nenhum do serviço que ela presta a gente lá, que é eletrônico. Por isso que é muito bom essa empresa, porque o custo é mínimo. Empresas que têm custos baixos e receita muito alta são empresas que você tem que entrar e comprar. E saber, depois que você analisar isso aqui, que são esses indicadores, você vai para indicadores relativos de valuation. E aí você, juntando os dois, você vai saber se ela está barata. Se ela estiver barata e tiver esses indicadores que a gente está mostrando aqui, indicadores forem bons, você vai lá, bota ela na sua classe, na parte de renda variável e vai comprando ela aos poucos. Então, depois da receita líquida, tem os custos. Tirando o custo do produto e serviço, vai sobrar o quê? O resultado bruto, né? O lucro bruto da empresa. Se você ver aqui, tem anos que não tem nenhum custo, então a receita líquida fica igual ao resultado bruto. O que é a margem bruta? É a porcentagem do resultado bruto em relação à receita líquida. Se você vê da B3, tem anos que é 100%, tem anos que é 90%. Ou seja, depois que ela prestou o serviço dela, ela está com todo o lucro no bolso. Tem anos que ela não tem nenhum custo com isso. E tem anos que ela gasta um pouquinho a mais. Despesas com operações, que você vê aí que com a operação ela tem um pouco, sempre tem um pouco de despesa. Às vezes tem um pouco até de lucro, né? O que essas são as despesas, como a gente falou anteriormente? São despesas com marketing, são despesas com administração ou com os funcionários ali. Tem um resultado operacional, que é o lucro operacional, o EBITDA, que é um indicador que você tem que avaliar sempre quando você vai avaliar uma empresa. Sempre é o lucro bruto, a margem bruta principalmente, depois o lucro operacional,
Depois, quando a empresa está funcionando, o que é que sobra da operação, né? Se não existisse imposto de renda nem dívida, o que é que sobraria de lucro ali seria chamado lucro operacional, o EBITDA, ou no português a gente chama de lagida, que é o lucro antes de imposto ou taxas, e depreciação e amortização, no caso. Então, sempre você vai ver lá o lucro operacional da empresa. Quanto é que sobrou disso em relação à receita líquida? É chamado de margem operacional. A margem operacional aí da B3 está em quanto? 60%. Ou seja, sobra 60% de toda a receita dela. Em relação a, se não houvesse, como a gente falou, né, despesa com imposto de renda e com juros de dívida. O resultado financeiro dela é sempre positivo, ou seja, ela tem mais aplicações financeiras do que dívida e sempre ela está captando juros, ou seja, além dela estar lucrando com o serviço que ela presta, ela lucra também com resultado de juros que ela adquire com captação financeira. Então ela tem esses dois tipos de receita aí, que ao final, depois do imposto de renda, dá o que? O lucro líquido lá embaixo, que é em torno de 4 bilhões e 500 milhões, né? 4 bi e 500 milhões, que é, ou seja, sobra ao final do dia 45% da receita dela. Se ela teve uma receita líquida exemplo, de 100 reais, ao final do dia vai sobrar 45 reais. Ou seja, é uma boa empresa. Tem empresas, como a gente comentou anteriormente, como a Heinzen, que sobra R$ 1 de cada 100 de receita. Ou seja, se você comparar, eu, no caso, compraria a B3, porque sobra muito dinheiro. É uma empresa bem consolidada, é uma empresa que sempre está dando lucro, sempre está dando receita, mas a receita está crescente todo ano, cresceu 10 vezes em 10 anos. As margens são muito altas, são em torno de 45% aí a margem líquida. Ou seja, você conseguiu avaliar a qualidade da empresa, como a gente mostrou agora depois disso, você vai avaliar o quê? Vai fazer um valuation relativo. Saber se ela está cara ou se ela está barata em situações macroeconômicas ou em situações relativas. O Miguel aí deu uma aula dos principais detalhes e os principais indicadores aí que nós devemos ficar atentos quando formos aplicar em renda variável, escolher uma ação, como aí identificar uma empresa que está tendo bom resultado, baixo risco, menor patrimônio mobilizado, uma empresa que pode te dar aí rentabilidade, bom dividendo yield. Então ele explicou aí com riqueza de detalhes esse passo a passo, essas indicações, esses indicadores no site que ele usa aí para estar estudando e trazendo aí a escolha de um ativo com uma boa análise fundamentalista. Obrigado pela aula aí, Miguel. Aprendi bastante. Nessa parte eu confesso para você que eu tenho um pouco conhecimento, estudei pouco essa parte aí de Eu gosto. estar avaliando, detalhes do fluxo de caixa das empresas para poder estar escolhendo os ativos. Então, parabéns pela aula. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, deixe seus comentários, deixe seu like e nos siga nas redes sociais aí e aqui no nosso canal no YouTube. YouTube. Valeu, gente. Boa noite. Um abraço, gente. Obrigado. Deixa um like aí, compartilha com amigos. E um grande abraço. Abraço e até o próximo. Até a próxima.